Fala, pessoal! Bom, vamos direto ao ponto. Hoje a gente vai explorar um negócio literalmente alucinante, como as megaestruturas alienígenas deixaram de ser apenas um sonho distante da ficção científica e passaram a ser alvos reais, rastreáveis, bem no meio dos nossos dados astronômicos. Nós vamos investigar a ciência pura e dura por trás de toda essa busca. Bem-vindo ao canal Aprende Aí. É incrível ter a companhia de cada um hoje, enquanto a gente olha para a vastidão do cosmos para tentar desvendar um dos seus maiores e mais fascinantes mistérios. Parte 1. O que é, afinal, uma esfera de Dyson? Vamos entender essas estruturas colossais. Isso nos leva direto para a famosa escala de Kardashev. Para quem não lembra, ela é basicamente um experimento mental muito usado na astrofísica para medir o nível tecnológico de uma civilização, baseado no quanto de energia eles conseguem consumir. Uma civilização do tipo 1, por exemplo, consegue usar toda a energia que chega no seu próprio planeta. Mas a mágica de verdade acontece no tipo 2. Uma sociedade tipo 2 consegue aproveitar simplesmente 100% da energia emitida por toda a sua estrela. A teoria sugere que para conseguir essa façanha, eles precisariam construir um sistema gigantesco ao redor do Sol deles para coletar essa quantidade inimaginável de energia livre. E olha, essa ideia genial não é nada nova. Lá em 1960, o renomado físico Freeman Dyson publicou um artigo que mudou o jogo. Ele sugeriu que, em vez da gente ficar só tentando captar sinais de rádio de alienígenas, a gente deveria procurar por assinaturas de calor. Pensa bem, se uma civilização super avançada envolve a própria estrela com coletores de energia, essa estrutura gigantesca inevitavelmente vai esquentar e vai reirradiar esse calor, na forma de radiação infravermelha, de volta para o espaço. E foi exatamente isso que transformou o que era uma fantasia teórica em uma caçada científica real. Parte 2. 60 candidatas misteriosas. É aqui que a busca fica interessante. 60. Pode até parecer um número pequeno para o tamanho do universo, mas esse é o número de potenciais candidatas a esferas de Dyson descobertas recentemente por um grupo de pesquisa chamado Projeto Hephaistos. E o mais chocante de tudo isso, eles encontraram essas 60 candidatas só depois de analisar, sem exagero nenhum, milhões e milhões de estrelas. O trabalho de filtrar toda essa quantidade de dados é algo simplesmente de cair o queixo. Para conseguir esse feito, os pesquisadores cruzaram conjuntos de dados absurdamente grandes de observatórios de ponta, incluindo as missões Gaia, o levantamento 2MES e o telescópio WISE. O alvo principal deles era bem específico. Eles queriam achar o que a gente chama de excesso de infravermelho médio. Lembra daquela teoria do Freeman Dyson sobre o calor vazando da estrutura? Então, é a aplicação prática daquilo. Eles estão caçando estrelas que emitem muito mais calor do que a física normal diz que elas deveriam emitir. O que pode ser, sim, a exata assinatura térmica de uma esfera de Dyson parcial, absorvendo luz e irradiando calor. O projeto Hephaistos está sendo liderado por equipes sensacionais da Universidade Chalmers de Tecnologia e da Universidade de Uppsala, ambas lá na Suécia. Mas a gente sabe que a ciência exige muito rigor, né? Eles mesmos são super cautelosos e fazem questão de avisar que, por mais que essas candidatas mostrem propriedades que batem com megaestruturas parciais, a qualidade dos dados no infravermelho médio muitas vezes ainda é baixa. Ou seja, fazer novas observações de acompanhamento é absolutamente crucial para confirmar se a gente está mesmo olhando para uma tecnologia alienígena ou, quem sabe, só para uma nuvem de poeira cósmica um pouco fora do comum. Só que o calor não é a única forma de achar anomalias. Tem também o caso bizarro da estrela HD 139-139. Durante uma campanha de observação de 87 dias do telescópio Kepler, essa estrela exibiu o que os cientistas chamam de trânsitos erráticos. Traduzindo, do nada a luz da estrela sofria quedas bruscas e totalmente imprevisíveis, sem seguir aquele padrão certinho de um planeta orbitando. Ela até ganhou o apelido de Estrela dos Trânsitos Aleatórios. O pesquisador Jan Schneider veio com uma teoria fascinante. Essas sombras irregulares poderiam ser causadas por um gigantesco enxame de material passando constantemente na nossa linha de visão. Será que é um sistema natural extremamente caótico ou um enxame artificial se movendo lá no fundo do espaço? As investigações ainda estão a todo vapor. Pessoal, só uma pausa rapidinho aqui. Se vocês estão curtindo essa análise, por favor, compartilhem o canal e deem aquele like. Isso ajuda a gente demais a continuar trazendo esse tipo de conteúdo, beleza? Valeu! Parte 3. A realidade da megaestrutura. O choque entre a engenharia alienígena e a física. Quando a gente ouve a expressão esfera de Dyson, a primeira imagem que vem à cabeça é aquela casca sólida e rígida encapsulando a estrela inteira como uma bola, não é?
Pois é, a ciência mostra que isso é praticamente impossível. Pelas leis da gravidade, mais especificamente o teorema das cascas de Newton, uma esfera sólida não tem nenhuma força gravitacional resultante no interior dela para se estabilizar contra a atração da própria estrela no centro. Se qualquer coisinha empurrasse essa estrutura, a coisa toda ia desestabilizar, derreter e bater no Sol. Então, a única saída lógica seria construir um mega enxame, uma constelação gigantesca com milhões ou até bilhões de satélites orbitando de forma independente, mas em harmonia. É muito mais realista, claro, mas, como a gente vai ver, é assustadoramente frágil. Parte 4. O efeito dominó espacial. A natureza contra as máquinas. O espaço definitivamente não é um ambiente calmo. Pelo contrário, é violento e dinâmico. O pesquisador Brian Lack detalhou como existem forças absurdas puxando e empurrando os satélites de um mega enxame o tempo inteiro. Pega o efeito Lidovicosey, por exemplo. É quando a gravidade de um terceiro corpo, tipo um planeta gigante por perto, interfere na órbita, transformando trajetórias que eram perfeitamente circulares em órbitas super excêntricas e perigosas. A gente ainda tem o efeito Yarkovsky, onde o simples fato do satélite emitir calor gera um microempuxo que vai alterando o caminho dele aos poucos. Soma isso ao fato de que a estrela não é perfeitamente esférica por causa da rotação e ainda adiciona as tempestades solares intensas. É a receita perfeita para o caos absoluto. A consequência prática dessa bagunça orbital toda é devastadora. Imagina a seguinte situação. Pensa no mega enxame como uma rodovia completamente lotada, com todo mundo dirigindo em hipervelocidade. Se os construtores pararem de fazer a manutenção e apenas um, minúsculo sistema de orientação falhar, esse satélite vai começar a derivar para a pista do vizinho. Na hora que as órbitas se cruzarem, a colisão é inevitável e violenta. Isso gera milhares de pedaços de lixo espacial voando super rápido que vão agir como estilhaços destruindo outros satélites. É uma reação em cadeia matemática quase imparável que os cientistas chamam de cascata de colisões e que tem força para moer essa maravilha da engenharia intergaláctica e transformá-la de volta em simples pó cósmico. Parte 5. O futuro da busca. O que tudo isso significa para nós? Isso tudo nos deixa com um questionamento filosófico gigante. A gente viu que essas mega-estruturas são ativamente destruídas pela física do próprio universo, a não ser que elas recebam manutenção e reparos constantes e infinitos. Fazer isso exige que a civilização tenha uma unidade social e política inabalável. Eles precisariam coordenar uma manutenção em escala estelar sem errar uma única vez durante milênios. Olhando para as nossas próprias divisões aqui na Terra, a pergunta que fica é: será que isso é sequer possível? Ou será que conflitos internos, guerras e disputas fazem essas sociedades entrarem em colapso antes? Se o famoso grande filtro acaba destruindo essas civilizações ou impede que elas trabalhem juntas a longo prazo, talvez isso explique por que o nosso céu parece tão silencioso. É uma reflexão que vai muito além dos dados e mexe com o que a gente acha que é o verdadeiro limite do avanço tecnológico frente à natureza de qualquer ser inteligente. Não deixe o algoritmo te perder no tempo e espaço. Se inscreve no Aprende Aí.